Promessa de Deus a Jerusalém. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhosos aos olhos do restante desse povo naquele dia, será também maravilhosos aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforce-se as vossas mãos, ó vós que nesse dia ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes desse dia não tem havido salário para os homens, nem lhe dava ganho os animais, nem havia paz para os que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará sua novidade, e os céus darão seu orvalho, e farei que o restante desse povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temais, esforça-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesse dia fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não tem mais. Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividade solenes. Amais, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muita cidade, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar a favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de uns judeus, dizendo: iremos convosco
porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém.